Hoje, nesta manhã, o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, concedeu uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Vera participou também dessa entrevista. Ele rebateu logo no começo, o presidente do TSE, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que sugeriu o descarte de provas da operação por causa de vazamentos. Para explicar melhor essa situação e trazer um trechinho dessa entrevista, a gente chama agora o Thiago Uberraich. Fala, Thiago. Oi, Patrick. Oi, Vera, Andreasa e Marcelo Madureira. Hoje no Jornal da Manhã entrevistamos o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, e ele afirmou que discorda da tese do ministro Gilmar Mendes de que vazamento de informações poderia inviabilizar algumas investigações. Acompanhe esse trecho. A ideia de anular provas porque elas vazaram não faz qualquer sentido. Isso viola os parâmetros básicos da teoria probatória e da teoria de anulação de provas. Por quê? Porque você anula o uso de uma prova quando ela teve origem ilícita. Se eu usasse a prova vazada a partir do vazamento dela, aí sim alguém poderia discutir a licitude ou não do uso dessa informação. Agora, nós não usamos a prova a partir do vazamento, nós usamos a prova a partir da origem dela. Durante a entrevista, ele também respondeu uma pergunta sua, não é, Vera Magalhães, sobre a Operação Castelo de Areia, que, por causa de uma denúncia anônima, acabou sendo inviabilizada. Ele fez uma comparação entre essa Operação Castelo de Areia e a Lava Jato. Bom programa a todos, até a próxima. Começo com você, Vera Magalhães, você que participou dessa entrevista. Foi uma boa entrevista aqui. Foi ótima. Thiago Uberraich, saudoso Thiago Uberraich aqui no 3 em 1, ele adorava. Você vê que ele sente saudade de nós, viu, né, Patrick? Essa semana 2 vezes já. Então. A entrevista foi ótima. O procurador Deltan Dallagnol, ele tem ali um ar messiânico, mas quando ele resolve falar de direito, ele é muito didático, muito cristalino e muito claro. Essa entrevista dele foi do começo ao fim, muito ponderada, com colocações muito objetivas e muito cristalinas. Isso que ele fala sobre a anulação de provas, eu tinha ouvido ontem de outras pessoas com as quais eu conversei depois da fala do ministro Gilmar. Escrevi na minha coluna hoje que não seria possível anular a Lava Jato com base nessa história de que houve vazamento. E mesmo o descarte de provas é muito difícil, porque na legislação há casos específicos que levam ao descarte de provas. A comparação com a Castelo de Areia, que eu perguntei ao procurador, ele achou pertinente, foi feita para mim ontem por advogados e políticos que pegaram uma carona na fala do Gilmar para ter essa ilusão de que seria possível anular, se não toda a Lava Jato, ao menos a delação da Odebrecht, que é a parte mais bombástica dela. Não será possível, seja porque as coisas já estão muito avançadas, seja porque as delações foram homologadas pelo próprio STF e já estão em andamento, os acordos já foram selados, já foram fechados. Gente, já passamos desta fase, é uma ilusão, sonho de uma noite de verão de políticos, essa possibilidade. E o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, tem falado muito. Ele tem falado muito fora dos autos, ele tem falado muito pela imprensa, ele tem falado muito com políticos, ele tem ido a muitos jantares. Depois a gente vai falar de uma outra parte disso, que foi a resposta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Gente, não interessa a ninguém bate-boca entre o Ministério Público e o Supremo neste momento. Cabe às autoridades serenarem os ânimos, cada um assumir o seu papel institucional e fazer esse negócio andar e numa velocidade compatível com a gravidade do momento político nacional. E você, Andreasa, o que você achou da entrevista? Claro, a gente tirou um trechinho aqui. Você concorda com a Vera? Também considera o Deltan didático, cristalino nessas questões? Eu sou ouvinte do Jornal da Manhã, né, Patrick Santos? Então, eu ouvi... E comentarista também, né? Ao vivo. Sim, mas eu sou sobretudo ouvinte, né? E muito boa a entrevista, eu concordo com ele, de modo geral. Acho que a Vera já avançou no importante sobre a entrevista. Eu acho que todo mundo está falando demais. Gilmar está falando demais, Janot fala demais, Dallagnol fala demais. Mesmo quando a entrevista é importante, esclarecedora como essa, acho que ele fala demais.
ele tem razão. Não há como anular provas ou mesmo desqualificar a Lava Jato por causa dos vazamentos. Ele explicou isso muito claramente. O vazamento é um subproduto. O fato é que eles estão fazendo as apurações com base na matéria primária, né? No que foi dado como delação, ponto final. Se houvesse um vazamento de um vazamento, como ele deixou claro, aí sim. A comparação com o Castelo de Areia, que a Vera propôs, é muito interessante e é muito esclarecedora a resposta dele a esse respeito, porque no caso da Castelo de Areia, sim, apesar de tudo que se apurou de importante ali, ela tinha um vício de origem, né? Ela tinha base, se eu não me engano, Vera, num documento anônimo. Denúncia anônima, isso. Fosse invalidado. Denúncia anônima. Era um elemento de fragilização que fez com que a operação não pudesse ir à frente em termos processuais, e é importante que existam essas balizas processuais. No caso da Lava Jato, ela tem fundamentos sólidos e não será dessa vez. E você, Marcelo Madureira? Olha, eu estou achando que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, está virando uma espécie de chacrete dos inimigos da Operação Lava Jato, uma espécie de paniquete, mulher samambaia, o juiz samambaia dos inimigos do Lava Jato. A fala dele, as colocações dele, sempre eu escuto com um tom de ameaça. E eu acho que realmente, para escapar da justiça, esse pessoal, principalmente o pessoal da classe política, vai se valer de qualquer chicana, de qualquer gatilho, de qualquer subterfúgio, né, principalmente se estiverem escorados numa figura como um juiz do Supremo Tribunal Federal, que se coloque a soldo, né, que se alinhe com essa camarilha contra os interesses da sociedade brasileira. Portanto, muito cuidado. Agora, com relação à entrevista do Thiago Uberreich, né, do nosso colega querido Thiago Uberreich, muito esclarecedora, eu discordo, não sei se eu entendi bem o que a Andreasa quis dizer, mas eu acho que toda vez que um homem público, uma mulher pública, ou seja, uma autoridade, um servidor, vem à sociedade esclarecer, clarificar, explicar, né, realmente melhorar o nível de informação da sociedade com relação a qualquer assunto, eu acho muito positivo. Eu entendi isso da entrevista do Deltan Dallagnol na Jovem Pan hoje de manhã, e eu espero que esse tipo de iniciativa continue, né, para que cada vez mais as pessoas possam compreender exatamente o que está acontecendo e os perigos que a sociedade corre dos inimigos da Lava Jato. Bom, a Vera mencionou há pouco, que quem falou também foi o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele também reagiu à fala do ministro Gilmar Mendes. A produção separou um trechinho aqui de 20 segundos do que ele disse num evento pela manhã. Vamos ouvir. Não vi uma só palavra de quem teve uma desinteria verbal a se pronunciar sobre esta imputação ao Congresso, ao Palácio do Planalto e até, como diz a matéria, o Supremo Tribunal Federal. Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios. Era Magalhães, desinteria. Eu não entendi se a desinteria aí foi do ministro Gilmar ou se foi da ombudsman da Folha de São Paulo, que ele também rebate nesta fala dele. Ele fez uma referência mais explícita que essa, aí sim, ao Gilmar, porque ele diz que ele procura se distanciar dos banquetes palacianos, fugindo dos círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder político. Aí ele está se referindo ao excesso de jantares com políticos recentemente, nos quais o ministro Gilmar Mendes compareceu. Ele fala que ele desmentiu diretamente a chefia da Folha de São Paulo o que a ombudsman publicou. E o que ela publicou? Ela disse que procuradores da República usaram o prédio da Procuradoria-Geral para vazar os nomes da lista do Janot, numa espécie de off coletivo.
Ontem eu conversei com vários desses procuradores e na minha coluna de hoje, antes, portanto, da entrevista do Deltan e da fala do Janot, eu já dizia que tal conversa não aconteceu, tá? O que aconteceu? No dia que eles levaram o material, eles reuniram os setoristas que cobrem o Supremo. Que são setoristas, são os jornalistas de cada veículo encarregados de cobrir o Supremo, o dia a dia do Supremo e da Procuradoria. Fizeram uma reunião na própria Procuradoria que passou até um PowerPoint que tinha os seguintes dados. Olha, gente, são 320 os procedimentos, são 83 os inquéritos no Supremo, 220 outras providências para outras instâncias, os crimes imputados são este. Ou seja, fizeram o trabalho de informar a imprensa a respeito do que se tratava aquilo. Tanto que no primeiro dia, as matérias já traziam esses dados. Não porque os jornalistas ficaram contando um por um, porque eles receberam essa informação do Ministério Público. Então, não vamos ficar com mistificações. Os procuradores não são burros, não são idiotas de reunir um monte de jornalistas e soltar os nomes de uma vez, gente. Isso significa que eles, que são fontes dos jornalistas, depois por telefone ou por WhatsApp, não vazaram alguns nomes? Não, não significa isso. Não significa que os advogados também não podem ter vazado? Não, não significa. Não significa que alguns desses nomes já eram óbvios, porque a gente vinha falando deles há semanas. Não significa. Isso é motivo para anular as delações da Odebrecht, 78 delações de executivos da maior empreiteira do país que entregaram o vade-mecum da corrupção no Brasil nas últimas décadas? Não, de jeito nenhum. Andreasa. Janot valente, né? Gostaria de vê-lo assim, com essa pegada mais frequente. Chegou ao ponto quase de se ver obrigado a convidar o Gilmar Mendes para um duelo. Seria fantástico. Você imagina um ringue de MMA e os dois lá se pegando pela honra. Achei uma grande baixaria essa fala dele, excessiva. Mas ele deve saber contra o que está se defendendo. O Madureira, e você também achou um pouco forte a fala do Janot? Qual que é a sua posição? Eu acho, continuando o meu raciocínio, faltou clareza no discurso do Janot. Eu acho que a gente hoje tem que ter, eu pelo menos adoto isso, papo reto, dar o nome certo às coisas, né? E não falar sobre, em cima, dando voltas, né? Usando metáforas e outras figuras de linguagem. Eu confesso que não entendi exatamente aonde ele queria chegar. Presumo como Andreasa, que é uma provocação ao Gilmar Mendes. Mas eu não vejo eles num ringue de MMA. Eu vejo cada um deles ali na esplanada dos ministérios, Andreasa, dos dois vestidos de cowboy, um numa ponta, outro no outro, né? E aquela clássica cena de faroeste, né? Aqueles tumbleweeds, aquelas bolas de feno seco rolando, aquele vento. E seria engraçado, seria cômico se não fosse trágico. Eu discordo do Andreasa. Eu acho que o PGR é uma pessoa que pode ser alvo de várias críticas. Ele é lento, ele muitas vezes é hesitante, ele muitas vezes, no início, principalmente das investigações da Lava Jato, parecia estar ali trabalhando por um acordo geral, ele se reunia muitas vezes com o Zé Eduardo Cardoso. Dito tudo isto, ele, depois disso, denunciou quem tinha de ser denunciado, muitas vezes com timing errado, mas não se furtou o seu papel e ele tinha de responder à altura. Ele foi acusado de cometer um crime dentro do prédio da Procuradoria-Geral da República por um ministro do Supremo. Isso é de extrema gravidade. Foi o Gilmar que falou que a atitude dos procuradores era criminosa sobre uma coisa que ele leu na Ombudsman e ele não sabia se era verdade ou não e não ocorreu daquela maneira que ela relatou. Simplesmente isso. Tinha vários jornalistas lá, inclusive do próprio jornal, que são testemunhas do que foi conversado nesse off coletivo, suposto off coletivo, que não era nenhum off, mas era mais uma informação. Então, eu acho que ele tinha, sim, de responder à altura sob pena da instituição que ele comanda ficar desmoralizada sendo acusada de cometer um crime. Vai, Andreasa. Eu acho que... Fala, Madu. Não, só um detalhe, em se tratando de uma mulher, não é um ombudsman.
É uma ombudswoman. A Folha chama de ombudsman qualquer sexo. Mas é ombudswoman. Olha só. Olha aqui. Prossiga, André. Eu concordo com a Vera sobre a necessidade do Janot reagir, tá? Eu acho apenas uma reação excessiva, deselegante o modo como ele reagiu, desinteria verbal, não leva a nada. Eu estou disposto a mudar a minha opinião sobre o Janot, porque o que eu tenho contra ele é uma impressão de que é lento, de que reage lentamente, de que inclusive representa a roda presa relativamente aos seus subordinados em Curitiba, né, ao Ministério Público Federal, inclusive o Deltan Dallagnol. Mas o que é importante, e sobre o que a gente não falou e precisa falar aqui também, o que também é importante, nós estamos no que vai ao redor, né? É o fato de que vazamento não é aceitável. Eu falo isso toda vez aqui. Vazamento não é aceitável. E, honestos ou não, certo? Com boas intenções ou não, o fato é que esses vazamentos dão chance, dão margem para o discurso, para a narrativa, inclusive para tentativas técnicas de desqualificar a operação. É isso que está em curso. Então, os vazamentos não são aceitáveis. Da mesma forma como não podem botar por terra a Lava Jato, eles também não colaboram em nada para a Lava Jato. Muito pelo contrário, alimentam a sanha, alimentam a especulação, fazem fama de jornalista, mas para a institucionalidade não são aceitáveis. Ô Vera, rapidamente, só para a gente não esquecer, e você participou também, acho que a gente pode tratar aqui no final desse primeiro bloco, os problemas de condução da operação também podem atingir cheio a Lava Jato. Você lembra que na entrevista, o próprio Deltan Dallagnol, ele, ainda na entrevista, ele lamentou as pressões contra a operação Carne Fraca, que elas possam, de certa maneira, ele disse, pode respingar na Lava Jato. Você acha que isso... Mas você veja que ele demonstrou ter dúvidas quanto à operação, né? O Ministério Público não está endossando o trabalho da PF nesse caso, perfeito, tá? E a gente vem falando disso há alguns dias aqui, e ele foi muito reticente. Eles trabalham juntos ali na Força Tarefa, é a mesma Superintendência de Curitiba, então ele também não quis avançar o sinal. Mas ele disse sim que eventuais falhas nesta operação podem respingar na Lava Jato e dar mote para essas pessoas que tentam atacar a operação. Procuradores outros com os quais eu falei ontem dizem que o delegado sim se excedeu, tá? Eles dizem que o delegado não tinha subsídios para falar tudo aquilo que ele falou. E hoje, lendo mais detalhadamente o que tem lá, no relatório da própria Polícia Federal, a gente não tem subsídio para dizer que teve uso de papelão, não aparece o negócio do papelão no relatório, apareceu na coletiva, mas não está no relatório. A coisa do ácido ascórbico de ser cancerígeno foi uma coisa dita na coletiva que nenhum especialista confirma e diz que pode sim ser usado como conservante. A carne vencida, havia carne vencida e o ruim do ácido ascórbico não é ser cancerígeno, é ser usado para dar uma impressão, uma aparência de carne boa a uma carne vencida. Isso é gravíssimo, igualmente gravíssimo, mas não é cancerígeno. Então houve uma desinformação na coletiva nesse aspecto. Isso e várias outras coisas. Mas tem outras coisas gravíssimas que vieram à tona ontem a partir do Jornal Nacional. Então a operação é importante, ela deve ter consequências, mas os próprios procuradores são um pouco reticentes quanto ao trabalho da PF nesse caso. Alguma colocação aí, Madureira? Eu só quero mais uma vez, já vou ser redundante, né? Mais uma vez repetir, é um erro, né? Mas eu quero repetir o que eu tenho dito. Essa operação, o núcleo dela, o fulcro dela é justamente o seguinte: são agentes públicos cooptados, comprados, corrompidos para não cumprir com as regras determinadas para a adequada vigilância sanitária ou da qualidade dos produtos de origem animal. É isso que interessa. Se tem papelão, se não tem papelão, se tem ácido arsênico ou ascórbico, isso aí
que são os sintomas. Eu estou preocupado com o que está a base disso. Né? E a base que está clara, né? E atinge até o próprio ministro Blairo Maggi. É a nomeação de funcionários importantíssimos, superintendentes, responsáveis por esse serviço do CIF, e que foram corrompidos, cara. Então é essa a questão. Entendeu? Para mim, o que tem é essa. Eu não estou muito preocupado no momento com o papelão, o que estão usando na carne ou a cor da carne. Eu estou preocupado com a corrupção que permite com que você não tenha o funcionamento adequado das instituições que controlam a qualidade das carnes. Você, Andreasa, rapidinho para a gente já ir para o nosso primeiro intervalo. Pode-se tentar à vontade, mas não há como a Operação Carne Fraca contaminar a Lava Jato. A explicação é muito simples. Ao contrário da carne fraca, a Lava Jato tem embasamento técnico-científico em sua especialidade. Certo? Vocês se lembram que ontem eu li aqui trechos da nota da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Eles mesmos, nessa nota, os peritos, mostram a diferença. Deixam claramente, inclusive, comparação com outras operações da Polícia Federal na área de alimentícia. Por exemplo, a vaca atolada e ouro branco. Ouro branco foi aquela sobre fraude em leite em 2007. Vaca atolada, fraude em carnes em 2012. Nessas duas operações, o corpo técnico-científico, a medicina veterinária, os técnicos especializados em agronomia, em medicina, os peritos, portanto, da Polícia Federal foram usados para alicerçar a operação. Os peritos dizem que a Lava Jato usa também os peritos específicos para a área de sua atuação. Tudo isso para fazer uma distinção. Eles fazem uma distinção clara. Na Operação Carne Fraca, os peritos federais, são 27 médicos veterinários, peritos exclusivos, não foram plenamente utilizados na investigação. E aí dá nisso. Dá naquele espetáculo feito com base em escuta telefônica, com apenas um frigorífico periciado. A gente precisa falar sobre isso. A operação é importante? Ela é importantíssima, mas há erros, há excessos, estimula o pânico, há um tom de histeria? É claro que há. Quem ganha com esse troço? A população está desinformada a esse respeito.